Os cadetes da escola militar formavam a falange sagrada. Tinham todos os privilégios e todos os direitos. Precediam ministros nas entrevistas com o ditador e abusavam dessa situação de esteio do Sila para oprimir e vexar a cidade inteira. Uns trapos de positivismo se tinham colado naquelas inteligências e uma religiosidade especial brotara-lhes no sentimento, transformando a autoridade, especialmente Floriano e vagamente a República, em artigo e fé, em feitiço, em ídolo mexicano, em cujo altar todas as violências e crimes eram oblatas dignas e oferendas úteis para a sua satisfação e eternidade. O cadete lá estava. Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem que ia enfeixar em suas mãos durante quase um ano tão fortes poderes, poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades, nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. Era vulgar e desoladora, o bigode caído, o lábio inferior pendente e mole, a que se agarrava uma grande mosca, os traços flácidos e grosseiros. Não havia nem o desenho do queixo ou o olhar que fosse próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza, que não lhe era individual, mas nativa, de raça, e todo ele era gelatinoso, parecia não ter nervos. Não quis o major ver em tais sinais nada que lhe denotasse o caráter, a inteligência e o temperamento. Essas coisas não vogam, disse ele de si para si. O seu entusiasmo por aquele ídolo político era forte, sincero e desinteressado. Tinha-o na conta de enérgico, de fino e superevidente, tenaz e conhecedor das necessidades do país. Manhoso talvez um pouco, uma espécie de Luís XI, forrado de um Bismarck. Entretanto, não era assim. Com uma ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do Marechal Floriano uma qualidade predominante, tibieza de ânimo, e no seu temperamento muita preguiça. Não a preguiça comum, essa preguiça de todos nós. Era uma preguiça mórbida, como que uma pobreza de irrigação nervosa provinda de uma insuficiente quantidade de fluido no seu organismo. Pelos lugares que passou, tornou-se notável pela indolência e desamor às obrigações dos seus cargos. Quando diretor do Arsenal de Pernambuco, nem energia tinha para assinar o expediente respectivo, e durante o tempo em que foi ministro da Guerra, passava meses e meses sem lá ir, deixando tudo por assinar, pelo que legou ao seu substituto um trabalho avultadíssimo. Quem conhece a atividade papeleira de um Colbert, de um Napoleão, de um Felipe II, de Guilherme I da Alemanha, em geral de todos os grandes homens de Estado, não compreende o descaso florianesco pela expedição de ordens, explicações aos subalternos de suas vontades, de suas vistas, certamente necessárias deviam ser tais transmissões para que o seu senso superior se fizesse sentir e influísse na marcha das coisas governamentais e administrativas. Dessa preguiça de pensar e de agir vinha o seu mutismo, os seus misteriosos monossílabos, levados à altura de ditos sibilinos, as famosas encruzilhadas dos talvezes, que tanto reagiram sobre a inteligência e imaginação nacionais, mendigas de heróis e grandes homens. Essa doentia preguiça fazia-o andar de chinelos e deu-lhe aquele aspecto de calma superior, calma de grande homem de estado ou de guerreiro extraordinário. Toda a gente ainda se lembrava, toda a gente ainda se lembrava como foram os seus primeiros meses de governo.
abraços com o levante de presos, praças e inferiores da fortaleza de Santa Cruz. Tendo mandado fazer um inquérito, abafou com medo de que as pessoas indicadas como instigadoras não fizessem outra sedição, e não contente com isso, deu a essas pessoas as melhores e mais altas recompensas. Demais, ninguém pôde admitir um homem forte, um César ou Napoleão, que permita aos subalternos aquelas intimidades deprimentes e tenha com eles as condescendências que ele tinha, consentindo que o seu nome servisse de lábaro para uma vasta série de crimes de toda a espécie. Uma recordação basta. Sabe-se bem sob que atmosfera de má vontade Napoleão assumiu o comando do exército da Itália. Ao geral, que o chamava general de rua, disse alguém após lhe ter falado: "O homem meteu-me medo." E o corso estava senhor do exército sem batidelas no ombro, sem delegar tácita ou explicitante a sua autoridade a subalternos irresponsáveis. De resto, a lentidão com que sufocou a revolta de 6 de setembro mostra bem a incerteza, a vacilação de vontade de um homem que dispunha daqueles extraordinários recursos que estavam às suas ordens. Há uma outra face do Marechal Floriano que muito explica os seus movimentos, atos e gestos. Era o seu amor à família, um amor entranhado, alguma coisa de patriarcal, de antigo que já se vai esvaindo com a marcha da civilização. Em virtude de insucessos na exploração agrícola de duas das suas propriedades, a sua situação particular era precária e não queria morrer sem deixar à família as suas propriedades agrícolas desoneradas do peso das dívidas. Honesto e probo como era, a única esperança que lhe restava repousava nas economias sobre os seus ordenados. Daí lhe veio essa dubiedade, esse jogo com pau de dois bicos, jogo indispensável para conservar os redondos lugares que teve e o fez atarrachar-se tenazmente à presidência da República. A hipoteca do Brejão e do Duarte foi o seu nariz de Cleópatra, a sua preguiça, a sua tibieza de ânimo e o seu amor fervoroso pelo lar deram em resultado esse homem talvez que, refratado nas necessidades mentais e sociais dos homens do tempo, foi transformado em estadista, em Richelieu, e pôde resistir a uma série revolta com mais teimosia que vigor, obtendo vidas, dinheiro e despertando até entusiasmo e fanatismo. Esse entusiasmo e esse fanatismo que o ampararam, que o animaram, que o sustentaram, só teriam sido possíveis depois de ter ele sido ajudante-general do Império, senador, ministro, isto é, após se ter fabricado à vista de todos e cristalizado a lenda na mente de todos. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia, era a de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal, castiga-se. O bebê portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não eram mais palmadas, sim, porém prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro, ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca, põe-se mais água. Demais, a sua educação militar e a sua fraca cultura deram mais realce a essa concepção infantil, raiando-a de violência, não tanto por ele em si, pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela fraqueza com que acobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as seclas. Quaresma estava longe de pensar nisso tudo. Ele, com muitos homens honestos e sinceros do tempo, foram tomados pelo entusiasmo contagioso que Floriano conseguira despertar. Pensava na grande obra que o destino reservava àquela figura plácida e triste, na reforma radical que ele ia levar ao organismo aniquilado da pátria, que o major se habituara a crer a mais rica do mundo,
embora de uns tempos para cá já tivesse dúvidas a certos respeitos. De certo, ele não negaria tais esperanças e a sua ação poderosa havia de se fazer sentir pelos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, levando-lhes estradas, segurança, proteção aos fracos, assegurando o trabalho e promovendo a riqueza. Não se demorou muito nessa ordem de pensamentos. Seu companheiro de espera, desde que o marechal lhe falou familiarmente, começou a considerar aquele homem pequenino, taciturno de pince-nez, e foi se chegando, se aproximando, e quando já perto disse a Quaresma, quase como um terrível segredo: "Eles vão ver o caboclo. O major já muito que o conhece?" Respondeu-lhe o major e outro ainda lhe fez uma outra pergunta. O presidente, porém, ficara só e Quaresma avançou. "Então, Quaresma", fez Floriano, "venho oferecer a Vossa Excelência os meus fracos préstimos." O presidente considerou um instante aquela pequenez de homem, sorriu com dificuldade, mas levemente com um pouco de satisfação. Sentiu por aí a força de sua popularidade e se não a razão boa de sua causa. "Agradeço-te muito. Onde tens andado? Sei que deixaste o arsenal." Floriano tinha essa capacidade de guardar fisionomias, nomes, empregos, situações dos subalternos com que lidava. Tinha alguma coisa de asiático, era cruel e paternal ao mesmo tempo. Quaresma explicou-lhe a sua vida e aproveitou a ocasião para lhe falar em leis agrárias, medidas tendentes a desafogar e dar novas bases à nossa vida agrícola. O marechal ouviu distraído com uma dobra de aborrecimento no canto dos lábios. "Trazia a Vossa Excelência até este memorial." O presidente teve um gesto de mau humor, um quase não me amole, e disse com preguiça a Quaresma: "Deixa aí." Depositou o manuscrito sobre a mesa e logo o ditador dirigiu-se ao interlocutor de ainda agora: "Que há, Bustamante? E o batalhão, vai?" O homem aproximou-se mais um tanto amedrontado. "Vai bem, marechal. Precisamos de um quartel. Se Vossa Excelência desse ordem..." "É exato. Fala ao Rufino em meu nome que ele pode arranjar. Ou antes, leva-lhe este bilhete." Rasgou um pedaço de uma das primeiras páginas do manuscrito de Quaresma e assim mesmo sobre aquela ponta de papel e lápis azul escreveu algumas palavras ao seu ministro da guerra. Ao acabar é que deu com a desconsideração: "Ora, Quaresma, rasguei o teu escrito. Não faz mal. Era a parte de cima, não tinha nada escrito." O major confirmou e o presidente em seguida, voltando-se para Bustamante: "Aproveita, Quaresma, no teu batalhão. Que posto queres?" "Eu?" fez Quaresma estupidamente. "Bem, vocês lá se entendam." Os dois se despediram do presidente e desceram vagarosamente as escadas do Itamaraty. Até a rua nada disseram um ao outro. Quaresma vinha um pouco frio. O dia estava claro e quente. O movimento da cidade parecia não ter sofrido alteração apreciável. Havia a mesma agitação de bondes, carros e carroças, mas nas fisionomias um terror, um espanto, alguma coisa de tremendo ameaçava todos e parecia estar suspenso no ar. Bustamante deu-se a conhecer. Era o Major Bustamante, agora tenente-coronel, velho amigo do marechal, seu companheiro do Paraguai. "Mas nós nos conhecemos!" exclamou ele. Quaresma esteve olhando aquele velho mulato escuro com uma grande barba mosaica e olhos espertos, mas não se lembrou de tê-lo já encontrado algum dia. "Não me recordo. Donde?" "Da casa do general Albernaz, não se lembra?" Policarpo então teve uma vaga recordação e o outro explicou-lhe a formação do seu batalhão patriótico Cruzeiro do Sul. "O senhor quer fazer parte?" "Pois não", fez Quaresma. "Estamos em dificuldades, fardamento, calçado para as praças. Nas primeiras despesas devemos auxiliar o governo. Não convém sangrar o tesouro, não acha?" "Certamente", disse com entusiasmo Quaresma. "Folgo muito que o senhor concorde comigo. Vejo que é um patriota."
Resolvi por isso fazer um rateio pelos oficiais. Em proporção ao posto, um alferes concorre com 100.000 réis. Um tenente com 200. O senhor que patente quer? Ah, é verdade, o senhor é major, não é? Quaresma então explicou por que o tratavam por major. Um amigo, influência no Ministério do Interior, lhe tinha prometido o nome numa lista de guardas nacionais, com esse posto. Nunca tendo pago os emolumentos, viu-se, entretanto, sempre tratado major e a coisa pegou. A princípio protestou, mas como teimassem, deixou. Bem, fez Bustamante, o senhor fica mesmo sendo major. Qual é a minha cota? 400.000 réis. Um pouco forte, mas o senhor sabe, é um posto importante. Aceita? Pois não. Bustamante tirou a carteira, tomou nota com uma pontinha de lápis e despediu-se jovialmente. Então, major, às 6, no quartel provisório. A conversa se havia passado na esquina da Rua Larga com o Campo de Santana. Quaresma pretendia tomar um bonde que o levasse ao centro da cidade. Tencionava visitar o compadre em Botafogo, fazendo assim horas para a sua iniciação militar. A praça estava pouco transitada. Os bondes passavam ao chouto compassado das mulas. De quando em quando ouvia-se um toque de corneta, rufor de tambor, e do portão central do quartel-general saía uma força, armas ao ombro, baionetas caladas dançando nos ombros dos recrutas, faiscando com um brilho duro e mau. Ia tomar o bonde quando se ouviram alguns disparos de artilharia e o seco espoucar dos fuzis. Não durou muito. Antes que o bonde atingisse a Rua da Constituição, todos os rumores guerreiros tinham cessado, e quem não estivesse avisado havia de supor-se em tempos normais. Quaresma chegou-se para o centro do banco e ia ler o jornal que comprara. Desdobrou vagarosamente, mas foi logo interrompido. Bateram-lhe no ombro. Voltou-se. Ô, general! O encontro foi cordial. O general Albernaz gostava dessas cerimônias e tinha mesmo um prazer, uma deliciosa emoção em reatar conhecimentos que se tinham enfraquecido por uma separação qualquer. Estava fardado com aquele seu uniforme maltratado, não trazia espada e o pince-nez continuava preso por um trancelim de ouro que lhe passava por detrás da orelha esquerda. Então veio ver a coisa? Vim. Já me apresentei ao marechal. Eles vão ver com quem se meteram. Pensam que tratam com Deodoro, enganam-se. A República, graças a Deus, tem agora um homem na sua frente. O caboclo é de ferro. No Paraguai, o senhor conheceu lá, não é, general? Isto é, não chegamos a nos encontrar, mas o camisão é duro. O homem... Estou como o encarregado das munições. É o fino, o caboclo. Não me quis no litoral. Sabe muito bem quem sou e que munição que saía das minhas mãos. É munição. Lá, no depósito, não me saiu um caixote que eu não examine. É necessário. No Paraguai houve muita desordem e comilança. Mandou-se muita cal por pólvora, não sabia? Não. Pois foi. O meu gosto era ir para as praias, para o combate, mas o homem quer que eu fique com as munições. Capitão manda, marinheiro faz. Ele sabe lá. Deu de ombros, consertou o trancelim que já caía da orelha e esteve calado um instante. Quaresma perguntou: Como vai a família? Bem, sabe que Nota casou-se? Sabia, o Ricardo me disse. E Dona Ismênia, como vai? A fisionomia do general toldou-se e respondeu como a contragosto: Vai no mesmo. O pudor de pai tinha-o impedido de dizer toda a verdade. A filha enlouquecera de uma loucura mansa e infantil. Passava dias inteiros calada, a um canto, olhando estupidamente tudo com um olhar morto de estátua, numa atonia de inanimado, como que caíra em imbecilidade, mas vinha uma hora, porém, em que se penteava toda, enfeitava-se e corria à mãe dizendo: Apronta-me, mamãe, o meu noivo não deve tardar, é hoje o meu casamento. Outras vezes recortava papel em forma de participações e escrevia: Ismênia de Albernaz e fulano, variava, participam o seu casamento.
O general já consultara uma dúzia de médicos, o espiritismo, e agora andava às voltas com um feiticeiro milagroso. A filha, porém, não sarava, não perdia a mania e cada vez mais se embrenhava o seu espírito naquela obsessão de casamento, alvo que fizeram ser da sua vida a que não atingira, aniquilando-se, porém, o seu espírito e a sua mocidade em pleno verdor. Entristecia o seu estado aquela casa outrora tão alegre, tão festiva, os bailes tinham diminuído, e quando eram obrigados a dar um nas datas principais, a moça, com todos os cuidados à custa de todas as promessas, era levada para a casa da irmã casada. Lá ficava enquanto as outras dançavam, um instante esquecidas da irmã que sofria. Albernaz não quis revelar aquela dor de sua velhice, reprimiu a emoção e continuou no tom mais natural, naquele seu tom familiar e íntimo que usava com todos. Isto é uma infâmia, senhor Quaresma. Que atraso para o país. E os prejuízos? Um porto destes fechado a comércio nacional, quantos anos de retardamento não representa? O major concordou e mostrou a necessidade de prestigiar o governo de forma a tornar impossível a reprodução de levantes e insurreições. De certo, aduziu o general. Assim não progredimos, não nos adiantamos, e no estrangeiro que mal é feito? O bonde chegara ao largo de São Francisco e os dois se separaram. Quaresma foi direitinho ao largo da Carioca e Albernaz seguiu para a Rua do Rosário. Olga viu entrar seu padrinho sem aquela alegria expansiva de sempre. Não foi indiferença que sentiu, foi espanto, assombro, quase medo, embora soubesse perfeitamente que ele estava a chegar. Entretanto, não havia mudança na fisionomia de Quaresma, no seu corpo, em todo ele. Era o mesmo homem baixo, pálido, com aquele cavanhaque apontado e o olhar agudo por detrás do pince-nez. Nem mesmo estava mais queimado e o jeito de apertar os lábios era o mesmo que ela conhecia há tantos anos. Mas parecia-lhe mudado e ter entrado impelido, empurrado por uma força estranha, por um turbilhão. Bem examinando, entretanto, verificou que ele entrara naturalmente com seu passo miúdo e firme. Donde lhe vinha então essa coisa que a acanhava, que lhe tirara a sua alegria de ver pessoa tão amada? Não atinou. Estava lendo na sala de jantar e Quaresma não se fazia anunciar. Ia entrando conforme o velho hábito. Respondeu ao padrinho ainda sob a dolorosa impressão da sua entrada. Papai saiu e o Armando está lá embaixo escrevendo. De fato, ele estava escrevendo, ou mais particularmente, traduzia para o clássico de um grande artigo sobre ferimentos por arma de fogo. O seu último truque intelectual era este do clássico. Buscava nisto uma distinção, uma separação intelectual desses meninos por aí que escrevem contos e romances nos jornais. Ele, um sábio e, sobretudo, um doutor, não podia escrever da mesma forma que eles. A sua sabedoria superior e o seu título acadêmico não podiam usar da mesma língua, dos mesmos modismos, da mesma sintaxe que esses poetastros e literatecos. Veio-lhe então a ideia do clássico. O processo era simples. Escrevia do modo comum, com as palavras e o jeito de hoje. Em seguida, invertia as orações, picava o período com vírgulas e substituía incomodar por molestar. Ao redor por derredor, isto por esto, quão grande ou tão grande por quamanho, sarapintava tudo de ao invés em pós, e assim obtinha o seu estilo clássico que começava a causar admiração aos seus pares e ao público em geral. Gostava muito da expressão, as rebatinhas, usava a todo um momento e quando punha no branco do papel imaginava que dera ao seu estilo uma força e um brilho pascalinos e às suas ideias uma suficiência transcendente. De noite lia o Padre Vieira, mas logo às primeiras linhas o sono lhe vinha e dormia sonhando-se físico, tratado de mestre em pleno 600, prescrevendo sangria e água quente tal e qual o doutor sangrado.
A sua tradução estava quase no fim. Já estava bastante prático, pois com o tempo adquirira um vocabulário suficiente e a versão era feita mentalmente em quase metade, logo na primeira escrita. Recebeu o recado da mulher, anunciando-lhe a visita com um pequeno aborrecimento, mas como teimasse em não encontrar um equivalente clássico para orifício, julgou útil a interrupção. Queria pôr buraco, mas era plebeu. Orifício, se bem que muito usado era, entretanto, mais digno. Na volta talvez encontrasse, pensou, e subiu à sala de jantar. Ele entrou prazenteiro com seu grande bigode esfarelado, o seu rosto redondo, e encontrou o padrinho e a afilhada empenhados em uma discussão sobre autoridade. Dizia ela: Eu não posso compreender esse tom divino com que os senhores falam de autoridade. Não se governa mais em nome de Deus? Por que então esse respeito, essa veneração de quem querem cercar os governantes, de que querem cercar os governantes? O doutor, que ouvira toda a frase, não pôde deixar de objetar. Mas é preciso, indispensável. Nós sabemos bem que eles são homens como nós. Mas se fosse, mas se for assim, tudo vai por água abaixo. Quaresma acrescentou: É em virtude das próprias necessidades internas e externas da nossa sociedade que ela existe, nas formigas, nas abelhas. Admito, mas há revoltas entre as abelhas e formigas, e a autoridade se mantém lá à custa de assassínios, exações e violências. Não se sabe. Quem sabe? Talvez, fez evasivamente Quaresma. O doutor não teve dúvidas e foi logo dizendo: Que temos nós com as abelhas? Então nós, os homens, o pináculo da escala zoológica, iremos buscar normas de vida entre insetos? Não é isso, meu caro doutor. Buscamos nos exemplos deles a certeza da generalidade do fenômeno, da sua imanência, por assim dizer, disse Quaresma com doçura. Ele não tinha acabado a explicação e já Olga refletia. Ainda se essa tal autoridade trouxesse felicidade, vá. Mas não, de que vale? Há de trazer, afirmou categoricamente Quaresma. A questão é consolidá-la. Conversaram ainda muito tempo. O major contou a sua visita a Floriano, a sua próxima incorporação ao Batalhão Cruzeiro do Sul. O doutor teve uma ponta de inveja quando ele se referiu ao modo familiar por que Floriano o tratara. Fizeram um pequeno lunch e Quaresma saiu. Sentia a necessidade de rever aquelas ruas estreitas com as suas lojas profundas e escuras, onde os empregados se moviam como em um subterrâneo. A tortuosa Rua dos Ouvires, a esburacada Rua da Assembleia, a casquilha Rua do Ouvidor davam-lhe saudades. A vida continuava a mesma, havia grupos parados e moças a passeio no Café do Rio, uma multidão. Eram os avanços, os jacobinos, a guarda abnegada da República, os intransigentes, a cujos olhos a moderação, a tolerância e o respeito pela liberdade e a vida alheias eram crimes de lesa pátria, sintomas de monarquismo criminoso e abdicação desonesta diante do estrangeiro. O estrangeiro era sobretudo o português, o que não impedia de haver jornais jacobiníssimos redigidos por portugueses da mais bela água. A não ser esse grupo gesticulante e apaixonado, a Rua do Ouvidor era a mesma. Os namoros se faziam e as moças iam e vinham. Se uma bala as unia no alto céu azul luminoso, as moças davam gritinhos de gata, corriam para dentro das lojas, esperavam um pouco e logo voltavam sorridentes, o sangue a subir as faces pouco e pouco, depois da palidez do mundo. Quaresma jantou num restaurante e dirigiu-se ao quartel que funcionava provisoriamente, num velho cortiço condenado pela higiene lá pelos lados da Cidade Nova. Tinha o tal cortiço andar térreo e sobrado, ambos divididos em cubículos do tamanho de camarotes de navio. No sobrado havia uma varanda de grade de pau e uma escada de madeira levava até lá, escada tosca e oscilante que gemia a menor passada.
A casa da ordem funcionava no primeiro quartinho do sobrado e o pátio já sem as cordas de secar ao sol a roupa, mas com as pedras manchadas das barrelas e da água de sabão, servia para a instrução dos recrutas. O instrutor era um sargento reformado, um tanto coxo e admitido no batalhão com o posto de alferes, que gritava com uma demora majestosa: Ombro! Armas! O major entregou a sua quota ao coronel e este esteve a mostrar-lhe o modelo do fardamento. Era muito singular essa fantasia de seringueiro. O dolman era verde garrafa e tinha uns vivos azul ferrete, alamares dourados e 4 estrelas prateadas em cruz na gola. Uma gritaria fê-los vir até a varanda. Entre soldados entrava um homem a se debater, a chorar e a implorar, ao mesmo tempo, levando de quando em quando uma reflada. É o Ricardo! Exclamou Quaresma. O senhor não o conhece, coronel? Continuou ele com interesse e piedade. Bustamante estava impassível na varanda e só respondeu depois de algum tempo. Conheço. É um voluntário recalcitrante, um patriota rebelde. Os soldados subiram com o voluntário e Ricardo, logo que deu com o major, suplicou-lhe: Salve-me, major! Quaresma chamou de parte o coronel, rogou-lhe e suplicou-lhe, mas foi inútil. A necessidade de gente, enfim fazia o cabo. Enfim, fazia o cabo. Ricardo, de longe, seguia a conversa dos dois. Adivinhou a recusa e exclamou: Eu sirvo sim, mas deem-me o meu violão. Bustamante perfilou-se e gritou aos soldados: Restitua o violão ao cabo Ricardo. 2. Você, Quaresma, é um visionário. 8 horas da manhã, a cerração ainda envolve tudo. Do lado da terra mal se enxergam as partes baixas dos edifícios próximos para o lado do mar. Então a vista é impotente. A vista é impotente de flocos e opaca, quando se condensa ali e aqui em aparições, em semelhanças de coisas. O mar está silencioso, há grandes intervalos entre o seu fraco marulho. Vê-se da praia um pequeno trecho sujo, coberto de algas, e o odor da maresia parece mais forte com a neblina. Para a esquerda e para a direita é o desconhecido, o mistério. Entretanto, aquela pasta espessa de uma claridade difusa está povoada de ruídos. O chiar das serras vizinhas, os apitos de fábricas e locomotivas, os guinchos de guindastes dos navios enchem aquela manhã indecifrável e taciturna. E ouve-se mesmo a bulha compassada de remos que ferem o mar. Acredita-se dentro daquele decoro que é Caronte que traz a sua barca para uma das margens do Estige. Atenção! Todos perscrutam a cortina de névoa pastosa. Os rostos estão alterados. Parece que do seio da bruma vão surgir demônios. Não se ouve a bulha. O Scaler afastou-se. As fisionomias respiram aliviadas. Não é noite, não é dia. Não é o dilúculo, não é o crepúsculo. É a hora da angústia. É a luz da incerteza. No mar não há estrelas nem sol que guiem. Na terra as aves morrem de encontro às paredes brancas das casas. A nossa miséria é mais completa e a falta daqueles mudos marcos da nossa atividade dá mais forte percepção do nosso isolamento no seio da natureza grandiosa. Os ruídos continuam e como nada se vê, parece que vem do fundo da... Parece que vem... Eita, cadê? Parece que vem do fundo da terra, ou são alucinações auditivas. A realidade só nos vem do pedaço de mar que se avista, marulhando com grandes intervalos, fracamente, tenuemente, a medo, de encontro à areia da praia suja de bodelhas, algas e sargaços. Aos grupos, após o rumor dos remos, os soldados deitaram-se pela relva que continua a praia.
Alguns já cochilam, outros procuram com os olhos o céu através do nevoeiro que lhes umedece o rosto. O cabo Ricardo, coração dos outros, de rifle à cintura e gorro à cabeça, sentado numa pedra, está de parte, sozinho, e olha aquela manhã angustiosa. Era a primeira vez que via a cerração assim perto do mar, onde ela faz sentir toda a sua força de desesperar. Em geral, ele só tinha olhos para as alvoradas claras e purpurinas, macias e fragrantes. Aquele amanhecer brumoso e feio era uma novidade para ele. Sob o fardamento do cabo, o menestral não se aborrece. Aquela vida solta da caserna vale bem n'alma. O violão está lá dentro e em horas de folga ele o experimenta cantarolando em voz baixa. É preciso não enferrujar os dedos. O seu pequeno aborrecimento é não poder de quando em quando soltar o peito. Hã? O comandante do destacamento é Quaresma, que talvez consentisse. O major está no interior da casa que serve de quartel, lendo. O seu estudo predileto é agora a artilharia. Comprou compêndios, mas como sua instrução é insuficiente, da artilharia vai à balística, da balística à mecânica, da mecânica ao cálculo e à geometria analítica. Desce mais a escada, vai a trigonometria, a geometria e a álgebra e a aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima após um rosário de consultas de compêndio em compêndio. E leva assim aqueles dias de ócio guerreiro enfronhado na matemática, nessa matemática rebarbativa e hostil aos cérebros que já não são moços. Há no destacamento um canhão Krupp, mas ele nada tem a ver com o mortífero aparelho. Contudo, estuda a artilharia. É encarregado dele o tenente Fontes, que não dá obediência ao patriota major. Quaresma não se incomoda com isso. Vai aprendendo lentamente a servir-se da boca de fogo e submete-se à arrogância do subalterno. O comandante do Cruzeiro do Sul, Bustamante da Barba Mosaica, continua no quartel, superintendendo a vida do batalhão. A unidade tem poucos oficiais e muito poucas praças, mas o Estado paga o pré de 400. A falta de capitães. A falta de capitães. A falta de capitães. A falta de capitães. O número de alferes está justo, o de tenentes quase. Mas já há um major, que é Quaresma, e o comandante Bustamante, que por modéstia se fez simplesmente tenente-coronel. Tem 40 praças o destacamento que Quaresma comanda, 3 alferes, 2 tenentes, mas os oficiais pouco aparecem, estão doentes ou licenciados e só ele, o antigo agricultor do sossego e um alferes Polidoro, este mesmo só à noite, estão a postos. Um soldado entrou. Senhor comandante, posso ir almoçar? Pode. Chama-me o cabo Ricardo. A praça saiu capengando em cima de grandes botinas. O pobre homem usava aquela peça protetora como um castigo. Assim que se viu no mato que levava à sua casa, tirou-as e sentiu pelo rosto o sopro da liberdade. O comandante chegou à janela. A cerração se ia dissipando, já se via o sol que brilhava como um disco de ouro fosco. Ricardo, o coração dos outros, apareceu. Estava engraçado dentro do seu fardamento de caporal. A blusa era curtíssima, sungada, os punhos lhe apareciam inteiramente e as calças eram compridíssimas e arrastavam no chão. Como vais, Ricardo? Bem. E o senhor major? Assim. Quaresma deitou sobre o inferior e amigo. Quaresma deitou sobre o inferior e amigo aquele seu olhar agudo e demorado. Andas aborrecido, não é? O trovador sentiu-se alegre com o interesse do comandante. Não. Para que dizer, major, que sim? Se a coisa for assim até o fim, não é mal. O diabo é quando há tiro. Uma coisa, major. Não se poderia, assim, aí pelas horas em que não há que fazer, ir nas mangueiras, cantar um pouco. O major coçou a cabeça, alisou o cavanhaque e disse: Eu não sei, O senhor sabe que isso de cantar baixo é remar em seco. Dizem que no Paraguai. Bem,
Cante lá, mas não grite, hein? Calaram-se um pouco. Ricardo ia partir quando o major recordou. Manda-me ir trazer o almoço. Quaresma jantava e almoçava ali mesmo. Não era raro também dormir. As refeições eram-lhe fornecidas por um frege próximo a ele, próximo eram-lhe fornecidas por um frege próximo e ele dormia em um quarto daquela edificação imperial. Porque a casa em que se acantonara Porque a casa em que se acantonara o destacamento era o pavilhão do imperador, situado na antiga quinta da Ponta do Caju, ficavam nela também a estação da estrada de ferro do Rio Douro e uma grande e barulhenta serraria. Quaresma veio até a porta, olhou a praia. Quaresma veio até a porta, olhou a praia suja e ficou admirado que o imperador a quisesse para banhos. A cerração se ia dissipando inteiramente. As formas das coisas saíam modeladas do seio daquela massa. As formas das coisas saíam modeladas do seio daquela massa de névoa pesada, e satisfeitas como se o pesadelo tivesse passado, primeiro surgiam as partes baixas, lentamente, e por fim, quase repentinamente, as altas. À direita havia a Saúde, a Gamboa, os navios de comércio, galeras de 3 mastros, cargueiros a vapor, altaneiros barcos à vela que iam saindo da bruma, e por instantes aquilo tudo tinha um ar de paisagem holandesa. À esquerda era o Saco da Raposa, o Retiro Saudoso, a Sapucaia horrenda, a Ilha do Governador, os órgãos azuis altos de tocar no céu, em frente a Ilha dos Ferreiros, com seus depósitos de carvão, e alongando a vista pelo mar sossegado, Niterói, cujas montanhas acabavam de recortar-se no céu azul à luz daquela manhã atrasada. A neblina foi-se e um galo cantou. Era como se a alegria voltasse à terra. Era uma aleluia. Aqueles chiados, aqueles apitos, os guinchos tinham um acento festivo de contentamento. Chegou o almoço e o sargento veio dizer a Quaresma que havia 2 deserções. Mais 2? Fez admirado o major. Sim, senhor. O 120... Peraí. O 125 e o 320 não responderam hoje à revista. Faça a parte. Quaresma almoçava. O tenente Fontes, o homem do canhão, chegou. Quase nunca dormia ali. Pernoitava em casa e durante o dia vinha ver as coisas como iam. Uma madrugada ele não estava. A treva ainda era profunda. O soldado de vigia viu lá ao longe um vulto que se movia dentro da sombra, resvalando sobre as águas do mar. Não trazia luz alguma, só o movimento daquela mancha escura revelava uma embarcação e também a ligeira fosforescência das águas. O soldado deu rebate, o pequeno destacamento pôs-se a postos e Quaresma apareceu. O canhão, já! Avante! Ordenou o comandante, e em seguida nervoso recomendou. Esperem um pouco. Correu à casa e foi consultar os seus compêndios e tabelas. Demorou-se e a lancha avançava. Os soldados estavam tontos e um deles tomou a iniciativa. Carregou a peça e disparou-a. Quaresma reapareceu correndo, assustado, e disse, entrecortado pelo resfolegar. Vira bem! A distância, a alça, o ângulo. É preciso ter sempre em vista a eficiência do fogo. Fontes veio e, sabendo do caso no dia seguinte, riu-se muito. Ora, major, você pensa que está em um polígono, fazendo estudos práticos, fogo para adiante, e assim era. Quase todas as tardes havia um bombardeio do mar para as fortalezas e das fortalezas para o mar. Tanto os navios como os fortes saíam incólumes de tão terríveis provas. Lá vinha uma ocasião, porém, que acertavam, então os jornais noticiavam. Ontem, o forte acadêmico fez um maravilhoso disparo. Com um canhão tal, meteu uma bala no Guanabara. No dia seguinte, o mesmo jornal retificava a pedido da bateria do Cais Farroux, que era a que tinha feito o disparo certeiro. Passavam-se dias e a coisa já estava esquecida, quando aparecia uma carta de
quando aparecia uma carta de Niterói reclamando as honras do tiro para a fortaleza de Santa Cruz. O tenente Fontes chegou e esteve examinando o canhão com faro de entendedor. Havia uma trincheira de fardo de alfafa e a boca da peça saía por entre os fiapos de palha como as goelas de um animal feroz oculto entre ervas. Olhava o horizonte depois de exame atento ao canhão e considerava a Ilha das Cobras quando ouviu o gemer do violão e uma voz que dizia: "Prometo pelo Santíssimo Sacramento." Dirigiu-se para o local de onde partiam os sons e se lhe deparou este lindíssimo quadro. À sombra de uma grande árvore, os soldados deitados ou sentados em círculo em torno de Ricardo Coração dos Outros, que entoava endechas magoadas. As praças tinham acabado de almoçar e beber a pinga e estavam embevecidas na canção de Ricardo, que não deram pela chegada do jovem oficial. "Que é isto?" disse ele severamente. Os soldados levantaram-se todos em continência e Ricardo, com a mão direita no gorro, perfilado, e a esquerda segurando o violão que repousava no chão, desculpou-se. "Seu tenente, foi o major quem permitiu. Vossa senhoria sabe que se nós não tivéssemos ordem não iríamos brincar." "Bem, não quero mais isto", disse o oficial. "Mas", objetou Ricardo, o senhor Major Quaresma..." "Não temos aqui Major Quaresma. Não quero, já disse." Os soldados debandaram e o tenente Fontes seguiu para a velha casa imperial ao encontro do major do Cruzeiro do Sul. Quaresma continuava no seu estudo, um rolar de Sísifo, mas voluntário para a grandeza da pátria. Fontes foi entrando e dizendo: "Que é isto, seu Quaresma? Então o senhor permite cantorias no destacamento?" O major não se lembrava mais da coisa e ficou espantado com o ar severo e ríspido do moço. Ele repetiu: "Então o senhor permite que os inferiores cantem modinhas e toquem violão em pleno serviço?" "Mas que mal faz? Ouvi dizer que em campanha... E a disciplina? E o respeito?" "Bem, vou proibir", disse Quaresma. "Não é preciso. Já proibi." Quaresma não se deu por agastado, não percebeu motivo para agastamento e disse com doçura: "Faz bem. Fez bem." Em seguida perguntou ao oficial o modo de extrair a raiz quadrada de uma fração decimal. O rapaz ensinou-lhe e eles estiveram cordialmente conversando sobre coisas vulgares. Fontes era noivo de Lalá, a terceira filha do general Albernaz, e esperava acabar a revolta para efetuar o casamento. Durante 1 hora a conversa entre os dois versou sobre este pequenino fato familiar a quem estavam ligados aqueles estrondos, aqueles tiros, aquela solene disputa entre duas ambições. Subitamente a corneta feriu o ar com a sua voz metálica. Fontes assestou o ouvido. O major perguntou: "Que toque é?" "Sentido." Os dois saíram. Fontes perfeitamente fardado e o major apertando o talim sem encontrar jeito, tropeçando na espada venerável que teimava em se lhe meter entre as pernas curtas. Os soldados já estavam nas trincheiras, armas à mão. O canhão tinha ao lado a munição necessária. Uma lancha avançava lentamente com a proa alta assestada para o posto. De repente, saiu de sua borda um golfão de fumaça espessa. "Queimou!" gritou uma voz. Todos se abaixaram. A bala passou alto, zunindo, cantando, inofensiva. A lancha continuava a avançar impávida. Além dos soldados havia curiosos, garotos a assistir o tiroteio, e foram um deles que gritara: "Queimou!" E assim sempre. Às vezes eles chegavam bem perto à tropa, às trincheiras, espalhando o serviço. Em outras, um cidadão qualquer chegava ao oficial e muito delicadamente pedia: "O senhor dá licença que dê um tiro?" O oficial acedia, os serventes carregavam a peça e o homem fazia a pontaria e um tiro partia.
Com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade. Quando se anunciava um bomba... Quando se anunciava um bombardeiro, num segundo o terraço do passeio público se enchia. Era como se fosse uma noite de luar, no tempo em que era do tom apreciá-las, no tempo em que era do tom apreciá-las no velho jardim de Dom Luís de Vasconcelos, vendo o astro solitário pratear a água e encher o céu. Alugavam-se binóculos e tanto os velhos como as moças, os rapazes como as velhas, seguiam o bombardeio como uma representação de teatro. Queimou Santa Cruz, agora é o Aquidaban, lá vai. E dessa maneira a revolta ia familiarmente entrando nos hábitos e nos costumes da cidade. No Cais Farroux, os pequenos garotos vendedores de jornais engraxates, quitandeiros, ficavam atrás das portadas dos urinários das árvores a esperar a queda das balas, e quando acontecia cair uma, corriam todos em bolo a apanhá-la como se fosse uma moeda ou guloseima. As balas ficaram na moda, eram alfinetes de gravata, barloques de relógios, lapiseiras feitas com as pequenas balas de fuzis, faziam-se também coleções das médias e com os seus estojos de metal areados, polidos, lixados, ornavam os consolos, os dunkerques das casas médias, as grandes, os melões e as abóboras, como chamavam, guarneciam os jardins como vasos de faiança ou estátuas. A lancha continuava a atirar. Fontes fez um disparo. O canhão vomitou o projétil, recuou um pouco e logo foi posto em posição. A embarcação respondeu e o rapazote gritou: "Queimou!" Eram sempre esses garotos que anunciavam os tiros do inimigo. Mal viam um fuzilar breve e a fumaça, lá longe no navio jorrar devagar, muito pesada, gritavam: "Queimou!" Houve um em Niterói que teve o seu quarto de hora de Houve um em Niterói que teve o seu quarto de hora de celebridade. Chamavam-no 30 réis. Os jornais do tempo ocuparam-se com ele, fizeram-se subscrições a seu favor. Um herói. Passou a revolta e foi esquecido. Tanto ele como a Lucy, uma bela lancha que chegou a fazer-se entidade na imaginação da urbis, a interessá-la a criar inimigos e admiradores. A embarcação deixou de provocar a fúria do posto do Caju, e Fontes deu instruções ao seu chefe da peça e foi-se embora. Quaresma recolheu-se ao seu quarto e continuou seus estudos guerreiros. Os mais dias que passou naquele extremo da cidade não eram diferentes deste. Os acontecimentos eram os mesmos e a guerra caía na banalidade da repetição dos mesmos episódios. A espaços, quando o aborrecimento lhe vinha, saía, descia à cidade e deixava o posto entregue a Polidoro ou à fonte se estava. Raras vezes o fazia de dia, porque Polidoro, o mais assíduo marceneiro de profissão e em atividade numa fábrica de móveis, só vinha à noite. No centro da cidade a noite era alegre e jovial, havia muito dinheiro, o governo pagava soldos dobrados e às vezes gratificações, além do que havia também a morte sempre presente, e tudo isso estimulava o divertir-se. Os teatros eram frequentados e os restaurantes noturnos também. Quaresma, porém, não se metia naquele ruído de praça semicitiada. Ia às vezes ao teatro, à paisana, e logo acabado o espetáculo voltava para o quarto da cidade ou para o posto. Em outras tardes, logo que o Polidoro chegava, saía a pé pelas ruas dos arredores, pelas praias até o campo de São Cristóvão. Ia Ia vendo aquela sucessão de cemitérios com as suas campanhas alvas que sobem montanhas como carneiros tosquiados e limpos a pastar, aqueles ciprestes meditativos que as vigiam, e como que se lhe representava que aquela parte da cidade era feudo e senhorio da morte. As casas tinham um aspecto fúnebre, recolhidas e concentradas, o mar marulhava lugubremente na ribanceira lodosa, as palmeiras ciciavam doridas, e até o tilintar da campainha dos bondes era triste e lúgubre.
A paisagem se impregnara da morte e o pensamento de quem passava ali mais ainda, para fazer sentir nela tão forte aspecto funéreo. Foi vindo até o campo, aí deu-lhe vontade de ver a sua antiga casa e afinal entrou na residência do general Albernaz. Devia-lhe aquela visita e aproveitou o ensejo. Acabavam de jantar e jantara com o general, além do tenente Fontes e o almirante Caldas, o comandante de Quaresma, o tenente-coronel Inocêncio Bustamante. Bustamante era um comandante ativo, mas dentro do quartel. Não havia quem como ele se interessasse pelos livros, pela boa caligrafia com que eram escritos os livros mestres, as relações de mostra, os mapas de companhia e outros documentos. Com auxílio deles, a organização do seu batalhão era irrepreensível, e para não deixar de vigiar a escrituração, aparecia de onde em onde nos destacamentos do seu corpo. Havia 10 dias que Quaresma não o via. Após os cumprimentos, ele logo perguntou ao major: quantas deserções? Até hoje 9, disse Quaresma. Bustamante coçou a cabeça, desesperado, e refletiu. Eu não sei o que tem essa gente. É um desertar sem nome. Falta-lhes patriotismo. Fazem muito bem, ora, disse o almirante. Caldas andava aborrecido, pessimista. O seu processo ia mal e até agora o governo não lhe tinha dado coisa alguma. O seu patriotismo se enfraquecia com o diluir-se da esperança de ser algum dia vice-almirante. É verdade que o governo ainda não organizara a sua esquadra. Entretanto, pelo rumor que corria, ele não comandaria nenhuma divisão. Uma iniquidade. Era velho um pouco, é verdade. Mas por não ter nunca comandado nessa matéria, ele podia despender toda uma energia moça. O almirante não deve falar assim. A pátria está logo abaixo da humanidade. Meu caro tenente, o senhor é moço. Eu sei o que são essas coisas. Não se deve desesperar. Não trabalhamos para nós, mas para os outros e para os vindouros, continuou Fontes, persuasivo. Que tenho eu com eles? Fez agastado Caldas. Bustamante, o general e Quaresma assistiam à pequena discussão calados, e os dois primeiros um tanto sorridentes com a fúria de Caldas, que não se cansava de dançar a perna e alisar os longos favoritos brancos. O tenente respondeu: Muito, almirante. Nós todos devemos trabalhar para que surjam épocas melhores, de ordem, de felicidade e evolução moral. Nunca houve e nunca haverá, disse de um jato Caldas. Eu também penso assim, acrescentou Albernaz. Isto há de ser sempre o mesmo, aduziu ceticamente Bustamante. O major nada disse, parecia desinteressado da conversa. Fontes, em face daquelas contestações, ao contrário dos seus congêneres de seita, não se agastou. Ele era magro e chupado, moreno carregado, e a oval do seu rosto estava amassada aqui e ali. Com a sua voz arrastada e nasal, agitando a mão direita no jeito favorito dos sermonários, depois de ouvir todos, falou com unção. Houve já um esboço. A Idade Média. Ninguém ali lhe podia contestar. Quaresma só sabia a história do Brasil e os outros nenhuma. E a sua afirmação fez calar todos, embora no íntimo duvidosos. É uma curiosa Idade Média essa de elevação moral que a gente não sabe onde fica, em que ano, se a gente diz, no tempo de Clotário, ele próprio com suas mãos atacou fogo na palhoça em que encerrava o seu filho Crame, mais a mulher deste e filhos. O positivista objeta: ainda não estava perfeitamente estabelecido o ascendente da igreja. São Luís, diremos logo nós, quis executar um senhor feudal porque mandou enforcar 3 crianças que tinham morto um coelho nas suas matas. Objeta o fiel: você não sabe que a nossa Idade Média vai até o aparecimento da Divina Comédia? São Luís já era a decadência.
Citam-se as epidemias de moléstias nervosas, a miséria dos campônios, as ladroagens à mão armada dos barões, as alucinações do milênio, as cruéis matanças que Carlos Magno fez aos saxões. Eles respondem: uma hora que ainda não estava perfeitamente estabelecido o ascendente moral da Igreja, outra que ele já tinha desaparecido. Nada disso foi objetado ao positivista e a conversa resvalou para a revolta. O almirante criticava severamente o governo. E eu só vou esperar dar 1 minuto porque não vou ler o resto. É isso.